bem? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre luto. Não só o luto real de perdas de pessoas, mas também luto de términos de relacionamento, perda de um trabalho que talvez eu gostasse muito, não esperava, perda de animais de estimação. Então, os lutos de diversas formas. Para a medicina germânica, quando a gente fala em separação, a gente fala num tecido chamado ectodermo. Para que a gente revalorize, ressignifique essa separação, a gente precisa ter o contato. Então, como é que eu tenho contato com alguém que já se foi? Através das nossas lembranças, através da memória, tá? Então, sempre trazendo boas memórias, sempre em que eu vou me reunir, talvez comentar, né, o que aquela pessoa estaria fazendo naquele momento, né, se era uma pessoa super alegre e entrar pela porta já fazendo uma brincadeira, se ela talvez fosse chegar, né, dizendo que, nossa, tem que voltar para casa, né, esqueci o gás ligado, né, típico daquela pessoa. Então, o que caracterizava aquela pessoa? Para que a gente mantenha vivo o legado dela. Isso é uma reverência às boas memórias, tá? O luto, ele precisa ser vivido, ele tem as suas fases, em geral começa com a negação, né? Mas ele precisa ser vivido, certo? E em um determinado momento a gente consegue, de fato, olhar para a situação e ver o que aquela pessoa faria, né? Então, por exemplo, eu perdi o meu pai, né? E eu tô passando por uma situação difícil, eu não tenho meu pai aqui, mas eu sei dentro de mim o que é que meu pai me diria nesse momento. E a gente sempre sabe. Então a gente se conecta com essa força, com esse contato das palavras, do que aquela pessoa fazia, daquilo que a pessoa deixou. Tá? Então a gente precisa ter o contato através das nossas lembranças, da nossa memória e reverenciar essa pessoa, né? Reverenciar, celebrar, sempre trazendo as memórias de como era aquela pessoa e do que ela estaria fazendo se ela estivesse junto conosco aqui, tá? Como que a gente lida com o luto quando a gente fala em criança, né? A gente divide a fase da infância, né, e toda a fase, mas principalmente a da infância, por setênios. Então, dos 0 aos 7 anos, a criança vive um mundo que é bom, né? Tem aquelas historinhas do conto de fada, então todo mundo fica feliz no final, né? É muito fantasioso, então tá tudo certo. Então, no geral, a gente leva para essa criança um final feliz, né? Então, de alguma forma, o vovô faleceu, então o vovô tá lá no céu e foi brincar com os anjos, e em algum momento a gente também vai lá se reunir com ele teve que ir antes um pouquinho, mas ele tá esperando por nós lá, né? Conta uma história, uma fantasia, esse é o mundo que a criança vive, tá? Dos 7 aos 14, a criança vive num mundo belo, né? Então, mas como é que eu lido com um mundo belo numa situação dessa, né? Então, talvez a gente possa dizer que, de alguma forma, a pessoa que faleceu olha por nós, né? Então, tá lá, virou estrelinha, né? E a gente, sempre que olhar para a estrela tal, é porque aquela pessoa tá dando tchau pra gente, né? Algo que seja bonito, uma história bonita a ser contada, tá? Então, dessa forma, fica mais fácil para a criança assimilar aquilo, tá? Nem sempre ela precisa ir até lá, entender que tem uma pessoa que não está reagindo dentro de um caixão, né? Tudo isso talvez possa ser evitado, né? Quando a gente está nessa fase, para que não haja uma quebra muito brusca desse mundo bom e desse mundo belo pelo qual a criança passa, tá? Então, como eu falei no começo, o luto é algo a ser vivido. Não deixe de viver o luto, seja ele qual for, tá? É um bom período para a gente se olhar, para a gente se entender. As terapias ajudam muito nesse processo, né? Elas não vão curar esse luto, né? Não tem como tirar esse luto dali, ele precisa ser vivido. Mas as terapias vão auxiliar dando base para que você consiga seguir, né? Então, é um término de um relacionamento, por exemplo. Então eu vou trabalhar tudo isso que eu tô sentindo, que tá vindo à tona, né? Essa tristeza, às vezes uma raiva,
o motivo pelo qual o relacionamento terminou, isso é muito importante para que isso não se repita. Então a gente faz disso um processo de cura também, né? E terapeuticamente a gente dá suporte para que a pessoa passe por esse momento até que ela possa se relacionar novamente, né? Eu perdi o emprego, né? Não esperava, tô lá na empresa há 30 anos, né? Foi um choque para mim, não tô conseguindo assimilar isso, né? Vamos ficar com as memórias boas daquele lugar, todo o aprendizado, as memórias boas das pessoas, tudo que se aprendeu e se viveu lá, e a gente trabalha terapeuticamente até que se possa dissolver tudo isso, ressignificar tudo isso, perceber que talvez uma oportunidade nova se apresente ali na frente, um crescimento, né? Às vezes a gente fica estagnado num lugar e aí o universo trabalha para que a gente possa seguir, né? Tem algo a mais para ser feito. Então, dessa forma que terapeuticamente a gente vai atuando, tá? Quando é um luto por uma perda de um ente querido, de uma pessoa, a gente vai trabalhando até que isso fique lá na saudade, né? São as fases, elas vão ser vividas. Em algum momento a gente consegue fazer com que isso fique na saudade, né? E lembrar dessa pessoa nos seus momentos bons, naquilo que ela tiraria sarro, naquilo que ela traria, né? Então, aquele evento, a gente sabe que aquela tia ia trazer aquela farofa tal, né? Então, às vezes, chega até alguém a começar a fazer a farofa da tia tal, né? Deixar essa memória viva, com alegria, né? Ao invés de olhar só para a tristeza, de que não é mais a tia que faz aquela farofa, enfim. É um processo que deve ser construído, deve ser vivido, para que se chegue a esse nível de aceitação, certo? Esse é um tema muito abrangente, né, longo para ser falado. A gente trouxe aqui um pouquinho só da nossa experiência, né, aquilo que a medicina germânica diz, aquilo que os setênios dizem para as crianças. Se você quer saber mais, se você está passando por esse período de luto, se você conhece alguém que está passando por luto e precisa de ajuda, estamos à disposição. Entre em contato conosco, seja pelo telefone, seja pelos canais de mídia do espaço. E se você gosta dos nossos conteúdos, curte, compartilha, ativa o sininho, porque toda quinta tem vídeo novo. E a gente espera você na semana que vem. Até!